Meu sobrinho me chamou de mulher fácil, então paramos de pagar a mensalidade da faculdade que estávamos financiando. Eu tenho 39 anos e sou casada com meu marido Nick de 42 anos há mais de 15 anos. Tem sido um relacionamento muito tranquilo para mim. O único problema que tivemos foi devido à nossa infertilidade. Por causa de uma condição médica não conseguimos conceber, o que foi devastador porque realmente queríamos ter um filho. A lei de adoção em nosso estado é muito complicada, e além disso, temos trabalhos exigentes. Então meu marido e eu decidimos não prosseguir com a adoção. Não faz sentido adotar um bebê e depois não ter tempo para cuidar dele. Então em vez disso decidimos ajudar crianças necessitadas e também assumimos a responsabilidade de financiar a educação dos filhos da minha cunhada. No entanto, um incidente recente me fez questionar essa decisão e reconsiderar continuar financiando seus filhos devido ao seu comportamento arrogante. Um pouco de contexto: minha cunhada se divorciou quando seus filhos eram pequenos e desde então tem lutado para se manter. Seu ex-marido era abusivo e alcoólatra. A pensão alimentícia que ela recebia era mínima devido à baixa renda dele. Ela trabalha em 2 empregos, mas sua renda limitada dificulta cobrir as despesas de educação dos filhos. É por isso que meu marido e eu decidimos ajudar os 3 filhos da minha cunhada, Aba de 23 anos, Ross de 20 e Rastin de 17. Eles já foram bons meninos. No entanto, parece que os meninos se desviaram. Aba é uma verdadeira estrela. Ela se formou na faculdade com honras. Começou sua carreira em uma das multinacionais mais prestigiadas e está indo incrivelmente bem. Minha cunhada. E honestamente, todos nós não poderíamos estar mais orgulhosos. Ela sempre foi a mais inteligente e doce e é incrível vê-la prosperar. Infelizmente o mesmo não pode ser dito dos meninos. Ross e Rastin também eram brilhantes quando crianças, mas ao chegar à adolescência pareceram perder o interesse pelos estudos. A situação se tornou tão grave que me senti obrigado a escrever sobre o comportamento deles. Tudo começou a ir ladeira abaixo quando Roy se formou no ensino médio. Perguntamos a ele sobre os detalhes do curso para podermos planejar o financiamento da mensalidade da faculdade. Ele nos deu uma surpresa. Não queria ir para a faculdade e em vez disso queria que dessemos o valor a ele em dinheiro. Meu marido perguntou sobre seu plano e Roy disse que queria iniciar um negócio. Meu marido também perguntou que tipo de negócio, mas Roy não tinha uma resposta clara. Disse que tinha algo em mente, mas nada concreto. Dissemos a ele que não precisávamos de um plano detalhado, mas que pelo menos queríamos saber a ideia do negócio que ele tinha em mente. Ele nos deu uma explicação superficial de que queria começar um negócio online. Meu marido e eu estávamos céticos em investir em seu projeto porque ele não estava claro em sua ideia e não tinha habilidades para isso. Não recusamos seu pedido imediatamente, mas pedimos tempo para pensar sobre isso. Ele disse que sim, mas algumas semanas depois começou a insistir como se devêssemos o dinheiro a ele. Depois de muitas idas e vindas, meu marido e eu dissemos claramente que não confiávamos em sua capacidade e que não iríamos investir. Ele se enfureceu, não diretamente conosco, mas através da minha cunhada e da minha sogra. Seu argumento era que a mensalidade da faculdade que tínhamos reservado para ele era o seu dinheiro e que ele deveria poder fazer o que quisesse com ele. Não encontrei nenhuma lógica nessa atitude de direito. Sim, assumimos a responsabilidade de financiar sua educação e temos os meios para ajudá-los financeiramente, mas isso não significa que eles devam se sentir no direito a uma esmola. Minha sogra tentou nos convencer a financiar o negócio dele, mas meu marido disse que não confiamos em sua ideia meia boca. Minha sogra disse que estávamos descumprindo nosso compromisso de apoiar os filhos da minha cunhada. Meu marido deixou claro que embora apoiássemos sua aventura empresarial, não contribuiríamos financeiramente, pelo menos não por enquanto. Talvez mais tarde, se sentíssemos confiança em seus planos, poderíamos ajudar. Também dissemos a ele que estávamos dispostos a pagar sua mensalidade da faculdade quando ele quisesse voltar a estudar. Não houve mais discussão depois disso, mas soube que minha sogra vendeu algumas de suas relíquias de família para financiar a ideia de negócio de Ross. Deus sabe o que aconteceu, mas o negócio de Ross nunca decolou. Desde então temos estado distantes deles, mas quando chegou a primavera e Ross bateu à nossa porta para se desculpar por sua grosseria, disse que tinha a intenção de ir para a faculdade e nos pediu que financiássemos. Pagamos sua mensalidade, mas o relacionamento não era mais o mesmo. Ele não era mais hostil, mas a distância era evidente. Antes ele era amigável e conversador, agora era apenas uma breve troca de gentilezas. Há 2 ou 3 meses foi o aniversário de 17 anos de Rastin. Minha cunhada nos convidou para jantar. A noite transcorria como de costume. Ross também estava lá, mas em silêncio, apenas respondendo com acenos de cabeça ou respostas de uma única palavra. Mas então tudo mudou quando Rastin fez um comentário ofensivo sobre mim. Ele disse: "Como Nick pôde te achar atraente se você é tão sem graça e feia?" Olhei para ele com espanto e incredulidade. Então ele acrescentou: "É difícil acreditar que alguém possa te achar atraente." Simplesmente não conseguia processar aquilo. Nick explodiu e o confrontou. A pior parte foi que antes de Nick reagir, todos os outros, minha sogra, minha cunhada e Royce, riram do comentário como se fosse uma espécie de piada. Só quando Nick se irritou eles pararam de rir. Minha sogra tentou minimizar dizendo: "Ele é só um menino e estava tentando ser engraçado." Nick exigiu que Rastin se retratasse de suas palavras e se desculpasse imediatamente. Rastin se defendeu dizendo que era apenas um comentário passageiro destinado a alegrar o ambiente. Nick estava furioso, insistindo que fazer comentários desrespeitosos sobre a aparência de alguém não é humor. Rastin continuou se justificando até que Nick o interrompeu gritando: "Você se desculpa agora ou enfrenta as consequências?" A sala ficou em silêncio. Eu estava me afogando em vergonha, raiva e dor. Nick olhou para minha cunhada para que ela interviesse, mas em vez de repreender Rastin por sua falta de respeito, ela disse: "Acalme-se, Nick, as pessoas podem ter suas opiniões." Nick
se levantou da mesa e disse: Não vamos ter nenhuma conversa até que todos vocês se desculpem com ela. Ele me deu um tapinha nas costas e disse: Vamos. Me levantei e minha sogra me segurou pela mão e disse: É aniversário dele. Não vamos estragar o momento por um assunto trivial. Ele é um menino. Mas você é adulta, certo? Você deveria saber como lidar com esse tipo de crítica de crianças. Soltei sua mão e disse: Ele não é um menino, e mesmo que fosse, é responsabilidade da sua filha ensinar boas maneiras aos filhos, mas claramente ela falhou. Enquanto tínhamos essa conversa, vi pelo canto do olho que Rastin e Roy se entreolhavam e sorriam. Claramente eles estavam gostando da humilhação que me causaram. Olhei para eles e disse: Não tem graça, vocês são cruéis e pagarão o preço por seu comportamento. Saí antes que alguém pudesse reagir. Uma semana depois desse incidente, cheguei em casa e encontrei minha cunhada e minha sogra discutindo com meu marido. Entrei em casa fingindo que elas não existiam e fui para o meu quarto. Minha cunhada pediu para que eu a escutasse. Ambas se desculparam e disseram que repreenderam Rastin depois que fomos embora e que ele se sentia culpado por seu comportamento. Eu disse: Ok, onde ele está? Por que não recebi um pedido de desculpas da parte dele? Minha cunhada disse que estava se desculpando em nome dele. A verdade era que Rastin era muito orgulhoso para se desculpar, mas como eles precisavam do nosso dinheiro, minha cunhada fez isso por ele. Sua desculpa foi tão superficial que não significou nada para mim. Seu argumento era que Rastin era apenas um adolescente irritado que não conhecia seus limites e por isso se deixou levar com seu humor. Minha cunhada e minha sogra eram tão inflexíveis que fariam qualquer coisa para defender seus filhos, e embora no final ela tenha dito que disciplinou seus filhos, seu tom dizia o contrário. Eu disse a elas que seria melhor que controlassem suas emoções e que esta seria a última vez que me falariam daquela maneira. Desde então tenho mantido um perfil baixo. Apesar do incidente, processamos o pagamento da mensalidade do próximo semestre de Ross. Avançando uma semana, comparecemos ao aniversário de 75 anos do avô de Nick. Minha sogra, minha cunhada e os dois meninos também estavam presentes. Aba não pôde comparecer por causa do trabalho. Eu estava usando um vestido com um decote pronunciado. Eu gosto de usar vestidos sem ombros e com decotes em V profundos. No momento em que cruzei o olhar com os meninos, seus olhares me incomodaram. Eles estavam olhando descaradamente para o meu decote. Me senti tão enojada. Quero dizer, eles têm metade da minha idade e estavam me olhando dessa maneira, mas ignorei e continuei aproveitando a noite com os outros. Durante a celebração fiz um brinde ao avô de Nick. Quando terminei, todos brindaram, exceto aqueles dois meninos que se entreolhavam com sorrisos maliciosos. Eles me faziam sentir tão desconfortável que eu queria ir embora da festa imediatamente. Mais tarde, ao passar por eles, senti que disseram algo e sorriram enquanto me olhavam. Era nada mais nada menos que assédio. Eles estavam agindo como assediadores de rua. Já tive o suficiente, então decidi enfrentá-los imediatamente. Parei e perguntei: Qual é o problema? Eles ficaram surpresos. Perguntei: O que é tão engraçado em mim que cada vez que vocês me veem dão risada? Eles congelaram e balbuciaram uma resposta. Eu disse: Não sou uma adolescente que vai se deixar assediar por seus comportamentos. Rastin ficou nervoso e se calou, mas Ross interveio dizendo que eles estavam apenas relaxando e seu sorriso não tinha nada a ver comigo. Eu disse a eles que era melhor que controlassem seu comportamento em vez de se defenderem. Me virei para ir embora sem ouvir mais nada. Eu estava a apenas 2 passos quando ouvi Ross dizer: Que vaca! E ambos caíram na gargalhada. Imediatamente me virei e eles pararam de rir, parecendo desconfortáveis. Perguntei: O que você acabou de dizer? Rastin impulsivamente começou a se desculpar. Desculpe, desculpe. Não era sobre você. Vimos algo no telefone. Vi Ross agarrar seu pulso e Rastin parou de falar. Ross disse: Não dissemos nada. O que você ouviu? Talvez a música esteja muito alta e te deu a impressão de que dissemos algo. Perdi a paciência e gritei. Se você tem coragem, repete o que acabou de dizer. Eu estava prestes a dar um tapa nele quando Nick entrou na situação. Contei a ele o que tinha acontecido e ele ficou louco. A essa altura outros também se reuniram, incluindo minha sogra e minha cunhada. Ross argumentou que não tinha dito nada e que eu estava inventando. Questionei. Se você não disse nada, então por que Rastin respondeu que não era sobre mim? Rastin mudou sua declaração na frente de todos e disse que se desculpou impulsivamente porque pensou que eu tinha me ofendido por alguma razão. Tivemos que acalmar a situação pelo bem do avô, já que ele estava ficando ansioso. Não queríamos estragar seu grande dia. Fiquei até o jantar e Nick esteve constantemente ao meu lado, mas o resto da noite foi desconfortável. Minha cunhada e minha sogra me olhavam estranho. Na manhã seguinte, Aba me ligou. Ela tinha ficado sabendo do incidente por alguém e lamentou por mim. Disse que eu deveria ter dado um tapa na cara de cada um imediatamente. Ela até sugeriu que eu os cortasse e disse que deveríamos parar de financiar sua educação, já que eles não respeitam o valor que estamos agregando às suas vidas. Embora eu concorde completamente com a decisão de Nick, o que vocês teriam feito no meu lugar? Atualização. Obrigado a todos por validarem nossas ações. Nick e eu decidimos retirar o apoio financeiro que estávamos dando a eles. Não entramos em contato com eles depois do incidente. Nick disse que eles nos procurem primeiro, então daremos a notícia. Então permanecemos sem contato, e eles também não se aproximaram, até que precisaram de dinheiro. Rastin se formou no ensino médio e queria entrar em uma universidade particular de design que cobra uma mensalidade exorbitante. Olha só o ego e a audácia. Nem minha cunhada nem Rastin apareceram ou nos ligaram. Rastin simplesmente enviou um e-mail para Nick com os detalhes da universidade e um link de pagamento como se nada tivesse acontecido. Nick ignorou o e-mail. Em vez de nos ligar ou nos visitar, Rastin apenas fez um acompanhamento por e-mail com um lembrete de pagamento 2 semanas depois. Minha sogra ligou para Nick e disse:
Querido, Hastings está esperando que você pague a mensalidade da faculdade. Parece que você não viu o e-mail dele. Nick respondeu. Hastings quem? Não o conheço. Ela ficou em silêncio por um minuto, talvez confusa com a resposta de Nick, e então disse. Entendi. Você ainda está chateado por aquele assunto trivial? Os meninos não esclareceram o mal-entendido? Tenho certeza de que sua esposa exagerou a situação. Nick, cansado de tanta tolice, disse. Já chega. Tomamos a decisão de cortar o apoio a eles completamente. Não sabemos quem eles são nem o que farão da vida. E não nos importamos. Minha sogra tentou convencê-lo dizendo que esses conflitos não deveriam colocar suas vidas em perigo e que deveríamos ser os mais maduros e perdoá-los. Nick simplesmente disse. Não, obrigado. E desligou. Minutos depois minha cunhada começou a bombardear o telefone de Nick com ligações. Ele ignorou e ela começou a enviar mensagens de desculpas. Disse que faria os meninos se desculparem pessoalmente, mas que não deveríamos privá-los de sua educação. Nick respondeu que já era tarde demais e que ela deveria ter se dado conta muito antes. No dia seguinte minha cunhada apareceu em nossa porta com minha sogra. Nick não as atendeu e disse. Não damos boas-vindas a pessoas desrespeitosas em nossa casa nem em nossas vidas, então é melhor que fiquem longe de nós. Minha cunhada começou a chorar e disse que ela e os meninos estavam arrependidos pelo que tinha acontecido e queriam outra chance. Nick perguntou. Se os meninos realmente estão arrependidos, por que não vieram com vocês para se desculpar? Minha sogra interveio dizendo. Sabe que os meninos são jovens e hormonais, não se dão conta das consequências de suas ações, mas nós adultos sim. Devemos ser conscientes de nossas ações e não fazê-los pagar um preço tão alto por suas brincadeiras infantis. Suas carreiras, suas vidas estão em jogo. Seu tom defensivo me ferveu o sangue e eu disse o que ela merecia. Chamar sua tia de vaca não é uma brincadeira infantil, é puro machismo. Depois mentiram e tentaram me fazer parecer a vilã na frente de todos, o que foi maldoso. Fazer comentários sobre minha aparência foi de mau gosto e desrespeitoso. Essas ações têm consequências. Vocês desempenham um papel nisso ao permitir esse comportamento. Lamento que eles vão sofrer porque sua mãe fez um trabalho terrível ao criá-los. Eles vão sofrer a vida toda se não mudarem de atitude. E ninguém mais que você será responsável por isso. Ambas ficaram amargas e olharam para Nick esperando que ele interviesse, mas ele se manteve firme e pediu que elas fossem embora. Fechei a porta com um estrondo. Não sei se foi a coisa certa, mas foi o que eu fiz. Naquela mesma noite Aba me ligou e me parabenizou por me defender. Disse que deveríamos ter tomado essa decisão na primeira vez que Hastings comentou sobre minha aparência. Aba me contou que sua mãe, minha cunhada, a tinha chamado de bruxa por ficar do meu lado, mas Aba a enfrentou. Minha cunhada pediu a Aba que financiasse a Universidade de Hastings, assim como o resto da mensalidade de Royce, mas Aba perdeu a paciência com a mãe dizendo para ela parar de mimar seus filhos. Disse a sua mãe que em vez de defendê-los deveria responsabilizá-los por seus erros e deixá-los se virarem sozinhos. Minha cunhada pediu a ela que parasse de agir como minha marionete e que apoiasse seus irmãos. Aba respondeu. Tomei minha decisão e não quero estar associada a pessoas que envergonham as mulheres chamando-as de vaca. Isso me fez refletir sobre o caráter da minha cunhada. Por um lado, ela está implorando por ajuda. Por outro, sua filha Aba acabou de começar sua carreira. Como ela poderia se encarregar da educação de seus irmãos? Por que eles não podem pedir um empréstimo se estão tão ávidos para estudar? O que eu duvido muito. Atualização 2. Aqui estão novas informações. Permitam-me começar respondendo a uma pergunta comum dos meus leitores. Muitos comentaram sobre por que decidimos financiar essas crianças narcisistas. Bem, eles não eram malvados quando eram crianças. Os três eram muito aplicados e bem educados. Minha cunhada, embora não fosse muito calorosa nem amigável, era pelo menos civilizada comigo. Assumimos a responsabilidade de moldar suas vidas para um futuro melhor. A mais velha, Aba, aproveitou ao máximo a oportunidade e agora trabalha em uma multinacional na Europa. Mas os meninos se desviaram do bom caminho e minha cunhada nem sequer tentou corrigi-los. Então, depois de cortarmos o apoio financeiro, comecei a ouvir muitas coisas horríveis que diziam sobre mim. Diziam que eu usava vestidos reveladores para compensar meu rosto feio, que eu era vaidosa e inútil, e que tinha manipulado Nick para que ele cortasse a relação com a própria família. Passaram-se 3 ou 4 meses, e um dia Nick recebeu uma ligação desesperada da minha sogra. Ross e Hastings tinham sido detidos pela polícia por sua associação com atividades ilegais relacionadas a substâncias. Enquanto Ross foi preso, Hastings foi levado sob custódia para investigação. Minha sogra implorou a Nick que o tirasse sob fiança e salvasse sua vida. Nick hesitou um momento porque depois de tudo o que tinha acontecido não estava convencido de que fossem completamente inocentes. Ainda assim, era uma questão de suas vidas. Minha cunhada afirmava que seus filhos eram inocentes e que tinham sido usados como bodes expiatórios por seus amigos. Nick não estava completamente convencido, mas deu a eles o benefício da dúvida e foi à delegacia para obter os detalhes. Não o impedi de apoiar sua família, mas não o acompanhei. Minha cunhada e minha sogra também estavam na delegacia. Os policiais disseram que era um crime sem direito à fiança e que eles deveriam comparecer perante o tribunal. Nick envolveu seu advogado para ter toda a história. A verdade veio à tona e expôs os filhos de ouro da minha cunhada. Ross estava de fato envolvido em atividades relacionadas às substâncias. Ele dirigia uma rede de distribuição de substâncias proibidas a estudantes universitários. Na verdade, ele tinha a intenção de expandir sua rede para os estudantes
do ensino médio através de Hash, o mais novo. Escapou por pouco de um interrogatório mais severo porque ainda faltavam alguns meses para ele completar 18 anos. Minha cunhada implorou a Nick que contratasse um advogado para Ross e o tirasse o mais rápido possível, mas depois de conhecer a verdade, Nick se recusou a gastar seu dinheiro com ele. Ele disse: Deixe que o juiz decida o que for melhor para ele. Graças à sorte da minha cunhada, Ross se livrou com uma punição mais leve porque era novato e havia sido influenciado por um veterano no negócio, que o atraiu para o mundo do crime. Ross tinha se deixado seduzir pelo dinheiro fácil que isso trazia. O custo da fiança para libertá-lo antes de cumprir sua sentença era realmente alto e Nick se recusou a contribuir. Depois disso, minha cunhada abertamente se voltou contra nós. Ela até alegou que eu tinha acusado Ross falsamente para me vingar. E adivinhem? Algumas pessoas tolas acreditaram na história dela. Eu só pude rir daqueles que pensam que você pode enganar a polícia e brincar com a lei do estado. Minha cunhada não parou por aí. Ela até deserdou Aba por me defender e se recusar a pagar a enorme quantia da fiança de Ross. Atualmente, Hashim foi liberado do centro correcional, enquanto Ross continua cumprindo sua pena na prisão. Não tenho certeza de como se desenvolverão suas carreiras ou vidas depois desse incidente, mas não me importo nem um pouco. Recentemente, minha sogra visitou Nick em seu escritório e lhe disse que o deserdava porque ele tinha abandonado sua irmã e sobrinhos quando eles estavam em seu pior momento. Nick ficou de coração partido que sua mãe nunca valorizou tudo o que fizemos por ela e pelos filhos da minha cunhada. Ela nunca nos defendeu, mas foi rápida em deserdar Nick quando ele se recusou a ajudar seu neto criminoso. Aprendemos uma dura lição. Você pode dar sua vida por alguém, mas se essa pessoa não quer ver sua bondade, não verá. Temos a intenção de seguir sem contato com eles no futuro previsível. Apesar de todos os problemas, seguiremos apreciando nossa boa relação com Aba, que tem sido nada mais que amorosa e grata conosco. Atualização 3. Já faz um bom tempo desde a última vez que atualizei minha história e queria contar como as coisas foram nesses últimos 2 anos. Recebi muitas mensagens de apoio, conselhos e também algumas críticas, mas sou grata por tudo que me compartilharam. Às vezes, compartilhar nossas vivências nos permite ver a situação de outra perspectiva. Foram 2 anos cheios de mudanças e embora a situação com alguns membros da família continue complicada, há outras pessoas que continuam sendo uma luz em nossas vidas. Sei que na minha última atualização a história terminou em um ponto bastante dramático, mas o tempo permitiu que muitas coisas se acomodassem, mesmo que não tenha sido da maneira mais convencional. Aba continua sendo essa exceção maravilhosa que confirma que nem todas as decisões que tomamos foram em vão. Recentemente ela tem viajado a trabalho, mas há pouco tempo veio nos visitar e foi uma alegria tê-la em casa. Sempre me surpreende o quão amorosa, educada e grata ela é. Ao longo desse tempo muitos me disseram nos comentários que talvez eu não devesse ter me envolvido tanto com os filhos da minha cunhada, que eu teria me poupado de muitas dores de cabeça, e embora em grande parte eles tenham razão, Aba é a exceção que demonstra que valeu a pena. Cada vez que vejo como sua vida profissional e pessoal floresceu, me sinto orgulhosa de ter feito parte de seu caminho. Aba me confessou durante sua última visita que se algum dia decidir se casar quer que eu seja sua dama de honra e que Nick a acompanhe pelo corredor. Me emocionei muitíssimo ao ouvir isso. Embora ela ainda não tenha planos concretos de casamento, me contou que está saindo com alguém. Não quis entrar em muitos detalhes, mas parece feliz e isso é o mais importante. Ela é um testemunho de que às vezes investir nas pessoas certas pode ser a coisa mais gratificante do mundo. Hashim, por outro lado, teve um caminho muito mais difícil. Depois de tudo o que aconteceu, ele terminou trabalhando em uma oficina mecânica. É um trabalho honrado e fico feliz que ele tenha encontrado algo que lhe dê estabilidade, mas não consigo evitar pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse tomado outras decisões. Depois de seu incidente com a justiça, suas oportunidades educacionais se esfumaram. Mesmo que ele tivesse conseguido dinheiro para a faculdade, algo que não creio que teria sido possível com a situação financeira da sua família, é pouco provável que alguma instituição o tivesse aceitado devido aos seus antecedentes criminais. De fato, a universidade em que ele havia sido aceito inicialmente, antes de tudo isso explodir, revogou sua admissão assim que souberam do seu histórico. É triste ver como seu futuro mudou tão drasticamente, mas pelo menos ele conseguiu encontrar uma forma de seguir em frente. Não temos contato direto com ele, mas sei por terceiros que ele não teve mais problemas com a lei. Quanto a Royce, sua situação é um pouco mais sombria. Ele ainda está cumprindo pena e tem vários anos pela frente antes de ser elegível para a liberdade condicional. O último que soube é que ele está estudando dentro da cadeia. Embora as circunstâncias sejam terríveis, me dá algum alívio saber que ele está tentando melhorar, pelo menos no âmbito acadêmico. Sempre pensei que Royce tinha potencial, mas se perdeu no caminho, seduzido pelo dinheiro fácil e pelas más influências. Não o quero de volta em nossas vidas, mas sinceramente espero que esse tempo o ajude a encontrar seu caminho. Talvez quando sair ele possa encontrar uma maneira de reconstruir sua vida longe do crime e das más decisões. Afinal de contas, acredito que ninguém está completamente perdido e espero que ele possa fazer algo positivo com seu futuro. Sobre minha sogra e cunhada, não tenho muitas informações atualizadas. Sei que elas tentaram entrar em contato com Nick em várias ocasiões para, segundo elas, reparar a relação, mas Nick não quer saber nada delas. Ele tomou a decisão de cortar todo o vínculo e até hoje se mantém firme nessa postura. Minha sogra aparentemente insistiu várias vezes que deveríamos ser a família que éramos antes, mas a realidade é que essa família que ela idealiza nunca existiu. Sempre houve um trasfundo de manipulação e expectativas injustas.
Por outro lado, minha cunhada tentou fazer o mesmo com tentativas mais esporádicas de reaproximação, mas Nick sempre foi muito claro que não quer voltar a se envolver com ela nem com seus filhos. Para ele, a relação morreu no dia em que se tornaram evidentes todas as mentiras e o dano que sua própria mãe e irmã estavam dispostas a causar para defender o indefensável. Seguiremos mantendo nossa relação com Aba, que é a única que sempre demonstrou ser grata e amorosa conosco.